Olá, meu nome é Leandro Augusto Miranda e eu sou aluno da especialização do curso de Educação Inclusiva. Esse curso é feito pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Zona Leste. E este vídeo trata exatamente de uma explicação sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho ele é feito em parceria com a aluna Tamires Raíssa e também com o colaborador Daniel. Me chamo Tamires Mello, sou aluna do curso de Educação Inclusiva, sou professora e intérprete de Libras do município de Macau, da prefeitura, e também sou servidora do Estado, locação Sexta Direc. Trabalho com alunos surdos, como profissional tradutor e intérprete de Libras, e também trabalho em parceria com o IFRN Campus Macau, em relação à tradução e interpretação, e também sou do grupo do NAPNE, Núcleo de Apoio de Alunos com Necessidades Educacionais Específicas. Nosso projeto de intervenção, que consiste no seguinte tema: Libras e Música, um estudo na elaboração dos parâmetros das línguas de sinais no ensino de música e da compreensão linguística. Nós sentíamos a necessidade de como repassar uma aula dinâmica para um aluno surdo, na questão da sonoridade, da sensibilidade, do sentido semântico, pragmático e morfológico, né? De acordo com os estudos do William Stoke e alguns da Ronice Quadros também, que elaboram uns estudos em relação a sentido e a significado. Minha parte também consiste também em relacionar as notas musicais e os parâmetros da música junto com as línguas de sinais para relação à introdução do sentido da música para o nosso aluno surdo, que trabalhamos com o aluno surdo Daniel, que é do 2º ano do ensino médio, e com isso trabalhar de acordo com a percepção dos sentidos e significados. E também, dando continuidade, nós vamos trabalhar também com Flávia Machado, que seus processos tradutórios e suas escolhas interpretativas dentro do ensino aplicado da música, e também com os estudos linguísticos de Quadros, que é Reunice Quadros, e Leodir Carnop, que desse modo a gente pode ter o processo de apreciação musical, inclusive dentro da composição simples, para que isso fosse vivenciado pelos estudantes, tanto ouvintes quanto surdos, dentro dessa aula dinâmica. Então, como a Tamires falou, nosso trabalho está vinculado a essa ligação, essa interconectividade entre Libras e o trabalho com música, principalmente no ensino com pessoas surdas. E aí, dentro do nosso material didático, desse planejamento, nós pensamos em construir o próprio material didático, ou seja, fazer uma espécie de glossário de sinais de Libras que pudessem referenciar conceitos e alguns aspectos musicais. Né? E assim pudesse ser aplicado, por exemplo, numa turma que tivesse uma pessoa surda em iguais condições. E dessa maneira a gente conseguiria fazer uma iniciação musical. Mas nós pegaríamos especificamente dinâmicas da partitura, da notação musical. Ou seja, intensidade, duração, andamento, entender um pouquinho mais sobre a altura, né, de alguns instrumentos. Nosso público-alvo, então, seriam alunos do ensino médio, onde a gente tira a experiência do aluno Daniel, que é o aluno surdo. Então, esse seria o público de educação especial, vamos dizer assim. E aí surge essa ideia após a gente verificar que existe uma dificuldade muito grande de desenvolvimento de conceitos sonoros com alunos surdos. Né? Então, para que isso ficasse mais significativo, para que o aluno surdo tivesse uma consciência, inclusive, de lidar com a música e a escrita musical, que é muito abstrata, a gente sentiu essa necessidade de intervir com um processo mais de acesso a esses conceitos musicais, que eu já falei: intensidade, duração, andamento e altura. E aí isso seria de maneira que a turma inteira estivesse nas mesmas condições visuais, né? Ou seja, a gente colocaria algum fone de ouvido ou algodão no ouvido para que todo mundo tivesse a mesma condição
de entender esses aspectos visomotores, vamos dizer assim, e é assim se aproximar mais desse elemento da notação musical. O principal objetivo desse material didático e da nossa intervenção em si, com o aluno Daniel e com outros alunos surdos que tivessem no segundo ano, por exemplo, do ensino médio, que já têm uma capacidade de abstração, já adquiriram um certo repertório, era exatamente articular essa produção, né, de um recurso mais didático, de maneira que a gente pudesse iniciar esse processo de musicalização com o ensino de dinâmicas de notação musical da partitura. A questão da apreciação, ela estaria dentro desse objetivo, mas mais assertivamente a gente trabalharia com a notação musical, que é esse registro, a partir do visomotor, a gente registraria isso na escrita. E, claro, um dos objetivos é a inclusão de surdos nesse processo de acesso a esses conceitos, né, de dinâmicas sonoras. Para desenvolver esse trabalho, a gente necessita pelo menos de um semestre de aulas com os alunos, né? Uma frequência constante, mais ou menos de 2 horas por semana, de maneira que essa construção ela vá realmente acontecendo num espaço específico, que no caso a gente escolheria o NUARTE, dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do qual eu faço parte, como também ele já colocou. Lá é um espaço de artes que tem uma acústica trabalhada, né, e consegue acomodar todos os alunos e tem um pouco mais de privacidade na turma, né. Nós pensamos em dividir a turma em grupos menores, para aí sim eles fazendo as trocas, vamos dizer assim, dos conceitos que fossem sendo passados, né, e precisaríamos de alguns materiais, dentre eles os próprios instrumentos musicais, o corpo dos alunos, lógico, né, porque vão trabalhar intensamente com sinais, um quadro branco para a gente poder fazer alguns desenhos em relação às linhas mesmo da pauta, o pentagrama, né? Começar a apresentar esses espaços e os próprios sinais. Linha e barbantes com espessuras diferentes, mas para a gente ter ideia da fino, um som mais fino, que é agudo, um som mais grosso, mais grave. Projetor de multimídia também, fone de ouvido, também algodão. Papéis de desenho. Tem um instrumento muito legal que chama decibelímetro, que a gente usaria para a questão da intensidade, né, de medir essa intensidade, e também ele mede a altura, já que ele vem em hertz também. Um metrônomo com um pulso visual, para que a gente pudesse ter o andamento, esse andamento ilustrando o conceito também de tempo, porque para o surdo é muito difícil, até para quem não é surdo é difícil entender o conceito do tempo musical. Então a gente trabalharia muito esse metrônomo, né? E um afinador. Esse afinador ele seria para principalmente mostrar com números a duração do som e a altura, né? Que é agudo ou grave também. Então, mesmo que o afinador estivesse trabalhando com a sonoridade, além das coisas, a gente usaria para quem não estivesse ouvindo, ver que um objeto provoca uma sonoridade e essa sonoridade causa uma frequência. E para aplicar tudo isso durante o semestre, com esses materiais, com essa turma, né, seria muito importante que a gente tivesse uma gradatividade. Então, inicialmente, a gente apresentaria alguns sinais de Libras para já ir acomodando, né, os alunos dentro dessa linguagem, essa língua, né, e poderíamos fazer diversos jogos em grupo. Esses jogos serviriam exatamente para essa afinação dos sinais. E também para que a gente passasse quais seriam os sinais específicos das dinâmicas sonoras, né, de intensidade, andamento, duração, altura, para que eles conseguissem identificar. Então, por exemplo, a parte de intensidade seria formulado um sinal de intensidade forte e fraca, junto com pessoa surda que tivesse essa consciência, tivesse essa coerência, né? Assim como duração, que seria lento, um som mais lento, um som mais rápido, né? Ou curto e longo. Andamento, sim, rápido e lento. A altura, mais fino, mais grosso, então, que seria agudo e grave. Então, a gente teria diversos sinais
que seriam desenvolvidos com esses jogos, com essas dinâmicas em grupo, que teriam significância para aquele grupo, né, que tivesse um repertório. Por quê? Porque a partitura já traz alguns elementos, alguns sinais, mas ali já está dado. Então, para a gente vivenciar isso no corpo, seria importante junto com os alunos. Após, então, esse movimento dos jogos, com as libras, a gente trabalharia em paralelo também alguns conceitos musicais, né, que existiam, inclusive, das notas musicais, desses conceitos de dinâmicas, de duração de tempo, apresentando visualmente e também trabalhando a partir desses aparelhos que foram falados anteriormente, que é o decibelímetro, o metrônomo e também o afinador, né? A gente faria então jogos em grupo para que, por exemplo, eles se aproximassem desses aparelhos medindo os sons que acontecem no local. Então, para eles chamaria a atenção o número que estaria ali medindo, né? Inclusive para quem é surdo. E isso seria em espaços distintos, como refeitório, a própria sala de aula, né? Um lugar de uma quadra, algo dessa natureza. Então a gente conseguiria caracterizar sons que duram um pouco mais tempo e os sons que não duram tanto tempo, através, inclusive, dessa metáfora do número. Mas a gente poderia usar também o jogo do corpo, em que passos longos ou passo pé contra pé seriam tempos mais curtos, né? Então seria uma outra maneira de trabalhar esses jogos para entender a noção abstrata de tempo. Depois a gente faria isso apresentando instrumentos musicais. Então, a partir de instrumentos musicais específicos, a gente faria essas medições também a partir desses aparelhos. E, por fim, com sons do próprio corpo. Então, batidas no peito, ou então a reverberação de alguns sons que estivessem sendo escutados, batidas em várias regiões do corpo, né? Então, seriam representações desses conceitos. Depois desse processo todo do corpo, ilustrando de maneira mais prática, a gente iria para a representação escrita visual desses conceitos. Então, seria pedido para que eles representassem, por exemplo, a caracterização de timbre, a caracterização de um andamento que é mais veloz ou mais lento. Então, alguns poderiam desenhar uma tartaruga e desenhar o Papa-Légua, sei lá. Então, isso se daria a partir da experiência de cada um, seria ilustrando esses conceitos, né, de duração, intensidade e altura. E aí só assim, depois a gente passaria a apresentar a grafia mesmo da partitura, né, que no início tinha sido passado só a pauta, algumas coisas assim que é onde a gente iria escrever, mas a grafia da partitura, fazendo essa relação com os próprios desenhos que eles teriam construído, a gente apresentaria aí e, ao mesmo tempo, faria aquele paralelo resgatando os sinais que já foram desenvolvidos com os alunos naquelas primeiras aulas, vivenciados pelos alunos também. Então a gente pegaria, por fim, uma sequência melódica simples, poderia ser inclusive uma cantiga de criança, infantil, né? Ou Parabéns para Você, por exemplo. E a partir disso a gente iria caracterizar com sinais, né? Será lenta e rápida, forte, fraca, aguda, grave, com notas longas ou curtas. E aí, com essa construção dos sinais de libras, para isso, a gente daria a sequência das notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e faria os sinais para dinamizar essas notas musicais, né? Com pequenos pontos, anotando aí na partitura. Então, depois de destacar essas dinâmicas sonoras, a gente finalizaria com a apresentação da partitura através desses sinais em libras. Então, a gente veria como ficaria a reprodução dessa música com os sinais em libras, né, fazendo a nota e também fazendo as dinâmicas sonoras. E assim é o nosso trabalho que visa essa construção. Nós estamos em fase já de desenvolvimento desse glossário, com alguns sinais, e esperamos que vocês gostem no trabalho final, quando nós apresentarmos. Um abraço.